Você já sentiu que o mundo está mudando a uma velocidade assustadora? Guerras, desastres naturais, tensões políticas. Parece que ligamos o noticiário e somos bombardeados por notícias que parecem ter saído de um roteiro de filme. Mas e se eu te dissesse que muitos desses eventos foram previstos há milhares de anos? Hoje, vamos explorar um tema que fascina e, ao mesmo tempo, inquieta a humanidade há séculos: os sinais do fim dos tempos. Independentemente da sua fé ou crença, vamos mergulhar nas antigas profecias, especialmente as encontradas na Bíblia, e analisar como elas se conectam com o nosso mundo atual. Será que estamos realmente vivendo os últimos dias? Fique comigo até o final para descobrir os 7 sinais que, segundo as Escrituras, indicam que o relógio da humanidade está chegando perto da meia-noite. Prepare-se, porque o que vamos discutir hoje pode mudar a sua perspectiva sobre tudo. Vamos começar com o primeiro sinal, um que é impossível ignorar: o aumento de guerras e rumores de guerras. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, disse: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino." Olhe ao nosso redor. Conflitos que pareciam distantes agora afetam a economia global, as cadeias de suprimentos e geram crises de refugiados em uma escala sem precedentes. As tensões entre as superpotências mundiais estão no ponto mais alto em décadas. Não se trata apenas das guerras que vemos nos jornais, mas também da constante ameaça, da instabilidade que paira no ar. As profecias não falavam de um período de paz, mas de um tempo de agitação e conflito crescente, onde a paz seria retirada da terra. Parece familiar? Este cenário de instabilidade global constante é exatamente o que foi descrito como um dos primeiros sinais. O segundo sinal é a fome, a peste e os terremotos em vários lugares. No mesmo discurso, Jesus continua: "Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores." Nos últimos anos, testemunhamos pandemias globais que pararam o mundo, crises alimentares que afetam milhões de pessoas e um aumento notável na frequência e intensidade de desastres naturais. Terremotos, furacões, inundações e incêndios florestais dominam as manchetes com uma regularidade alarmante. Os cientistas falam sobre mudanças climáticas, mas as Escrituras apontam para esses eventos como dores de parto, indicando que eles se tornariam mais frequentes e intensos à medida que o fim se aproximasse. Não é mais um evento isolado aqui ou ali. Estamos vendo uma convergência desses desastres em escala global, acontecendo simultaneamente em diferentes partes do planeta. É como se a própria Terra estivesse gemendo, um sinal claro de que algo profundo está acontecendo. Agora, o terceiro sinal, que é um dos mais controversos e evidentes em nossa sociedade: o aumento da maldade e o esfriamento do amor. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, descreve os últimos dias como tempos terríveis. Ele diz que as pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratas, sem amor pela família, implacáveis e mais amantes dos prazeres do que de Deus. Essa descrição parece um retrato da nossa sociedade atual. Vemos uma polarização extrema, um colapso nos valores familiares tradicionais e uma busca incessante por gratificação instantânea. A empatia parece estar em declínio, enquanto o individualismo e o narcisismo são celebrados. Jesus também mencionou isso em Mateus 24, dizendo: "Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará." Esse esfriamento do amor, essa falta de compaixão e conexão humana genuína, é um sinal sutil, mas profundamente significativo,
de que estamos nos afastando dos princípios que sustentam uma sociedade saudável e compassiva. O quarto sinal é algo que você vê todos os dias na palma da sua mão: o avanço exponencial do conhecimento e da tecnologia. No livro de Daniel, capítulo 12, é profetizado que no tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Pense na revolução digital. A internet nos deu acesso a uma quantidade de informação que era impensável há poucas décadas. Viajamos pelo mundo com uma facilidade incrível. A inteligência artificial, a biotecnologia, a exploração espacial, o conhecimento humano está dobrando a uma velocidade estonteante. Essa mesma tecnologia que nos conecta e nos permite espalhar informações como nunca antes, também tem um papel crucial no cumprimento de outras profecias. Por exemplo, como o Evangelho poderia ser pregado a todas as nações, como veremos a seguir, sem a tecnologia de comunicação global que temos hoje. Esse aumento do conhecimento não é apenas um sinal em si, mas também um facilitador para que outros sinais se manifestem. Isso nos leva diretamente ao quinto sinal: a pregação do Evangelho em todo o mundo. Em Mateus 24:14, Jesus faz uma afirmação muito específica. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nunca na história da humanidade isso foi tão possível quanto hoje. Através da internet, rádio, televisão e missionários equipados com tecnologia moderna, a mensagem do Evangelho alcançou os cantos mais remotos do planeta. Mesmo em países onde a pregação é proibida, as pessoas têm acesso à informação através de seus celulares. A Bíblia foi traduzida para milhares de idiomas e dialetos. O cumprimento dessa profecia está acontecendo diante dos nossos olhos. A condição estabelecida por Jesus para que o fim viesse, que todas as nações tivessem a oportunidade de ouvir a mensagem, está cada vez mais perto de ser completamente realizada. É um marco profético de imensa importância. O sexto sinal é um dos mais observados e debatidos, especialmente no cenário geopolítico: a situação de Israel. A Bíblia está repleta de profecias sobre o povo judeu e a nação de Israel. Uma das mais marcantes foi o renascimento do Estado de Israel em 1948, após quase 2000 anos de dispersão. Muitos estudiosos da Bíblia veem este evento como o super sinal do fim dos tempos, o desabrochar da figueira, como mencionado por Jesus. Desde então, Israel tem estado constantemente no centro das atenções mundiais e dos conflitos no Oriente Médio. Profecias em livros como Ezequiel e Zacarias falam sobre Israel se tornando um cálice de tontear para as nações vizinhas e sobre um tempo em que todas as nações se voltarão contra Jerusalém. A crescente pressão internacional sobre Israel, os debates sobre seu território e o status de Jerusalém são o cumprimento exato dessas antigas palavras. A centralidade de Israel no palco mundial não é uma coincidência política. Para muitos, é a mão da profecia se movendo. Finalmente, o sétimo sinal: o surgimento de falsos profetas e falsos cristos e uma grande apostasia. Jesus nos alertou repetidamente: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vivemos em uma era de confusão espiritual. Há uma infinidade de novas ideologias, gurus e líderes espirituais que oferecem novas verdades ou distorcem ensinamentos antigos. Além disso, o apóstolo Paulo falou sobre uma apostasia, um grande afastamento da fé, que aconteceria antes do fim. Vemos igrejas comprometendo suas doutrinas para se adequarem à cultura. E muitos que antes se identificavam com a fé, agora a abandonam. Essa combinação de engano espiritual e abandono da fé cria um ambiente de confusão e incerteza, exatamente como foi previsto.
É um tempo de teste, onde discernir a verdade do engano se torna cada vez mais difícil e crucial. Então, o que fazemos com tudo isso? Guerra, fome, desastres, decadência moral, avanço tecnológico, a pregação global do Evangelho, a situação de Israel e a confusão espiritual. Individualmente, cada um desses sinais é significativo. Mas o que as profecias realmente enfatizam é a convergência deles. Não é um sinal isolado, mas a ocorrência simultânea de todos eles, aumentando em frequência e intensidade, como as dores de parto. O propósito dessas profecias não é causar medo ou pânico. Na verdade, Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Para os que creem, esses sinais são um chamado à vigilância, à preparação e, acima de tudo, à esperança. É um lembrete de que a história tem um propósito e está se movendo em direção a um clímax divinamente ordenado. Independentemente de onde você esteja em sua jornada espiritual, é impossível negar que estamos vivendo em tempos sem precedentes. A questão que fica é: você está prestando atenção? Você está preparado? Refletir sobre esses sinais é um convite para examinar nossas próprias vidas, nossos valores e nossa esperança para o futuro. Você já parou para pensar se os acontecimentos ao nosso redor são apenas coincidências ou algo mais profundo? Guerras que explodem de repente, desastres naturais que parecem cada vez mais frequentes e intensos, uma agitação social que se espalha como fogo. Muitos se perguntam, seriam estes os sinais do fim dos tempos sobre os quais tanto ouvimos falar? E se eu te dissesse que muitas profecias antigas, especialmente as da Bíblia, descrevem um cenário muito parecido com o que estamos vivendo hoje? Fique comigo, pois vamos explorar 7 indícios alarmantes que podem sugerir que estamos nos aproximando de um momento decisivo na história da humanidade. Este não é um vídeo para causar pânico, mas para abrir os olhos e nos fazer refletir. Vamos começar com o primeiro sinal, algo que está nos noticiários todos os dias: guerras e rumores de guerras. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Olhe ao redor. Conflitos em diferentes partes do mundo, tensões geopolíticas escalando, alianças se formando e se desfazendo. Parece que a qualquer momento um novo conflito pode eclodir. Essa instabilidade global constante não é uma novidade na história, mas a escala e a interconexão dos conflitos atuais, com o potencial de se tornarem globais, são um ponto de atenção que se alinha perfeitamente com essa profecia. O segundo sinal é a fúria da natureza. A Bíblia fala sobre fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nos últimos anos, testemunhamos uma frequência e intensidade de desastres naturais que assustam. Furacões mais fortes, enchentes devastadoras, secas prolongadas que ameaçam a produção de alimentos e terremotos que abalam regiões inteiras. Além disso, enfrentamos pandemias que pararam o mundo, nos lembrando da nossa vulnerabilidade. Cientistas falam em mudanças climáticas, mas para muitos estudiosos de profecias, esses eventos são o cumprimento literal do que foi previsto. São como as dores de parto mencionadas na Bíblia, que se tornam mais frequentes e intensas à medida que o momento se aproxima. Agora, o terceiro sinal, que é talvez um dos mais sutis, mas igualmente poderoso, o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo descreve como seriam os homens nos últimos dias.
amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Essa descrição parece um retrato da sociedade atual. Vemos um individualismo crescente, uma busca desenfreada por prazer e riqueza e uma falta de empatia que se manifesta tanto online quanto offline. O amor, que deveria ser o elo que nos une, parece estar se tornando cada vez mais raro. Esse declínio moral e espiritual é um dos pilares das profecias sobre o fim dos tempos. O quarto indício é a apostasia, ou seja, o abandono da fé. A Bíblia prevê que muitos se afastarão da verdade para seguir doutrinas e ensinamentos que agradam aos seus próprios desejos. Vemos um crescente ceticismo e até mesmo hostilidade em relação à fé tradicional. Igrejas se esvaziam, enquanto novas filosofias e ideologias que prometem satisfação imediata ganham força. As pessoas estão trocando a busca por uma verdade espiritual sólida por um relativismo onde cada um tem a sua própria verdade. Esse afastamento em massa dos princípios espirituais é descrito como um sinal claro de que o fim se aproxima. Não se trata de julgar a jornada de ninguém, mas de observar uma tendência global prevista há milênios. O quinto sinal é algo que você está usando neste exato momento para me assistir: o avanço exponencial da tecnologia e do conhecimento. O profeta Daniel, no capítulo 12, ouviu que no tempo do fim, o conhecimento se multiplicaria. Pense no salto tecnológico que demos no último século. A internet, a inteligência artificial, a biotecnologia. O volume de informação que temos acesso hoje era simplesmente inimaginável. Essa explosão de conhecimento permite que eventos globais sejam conhecidos instantaneamente, cumprindo outra profecia: a de que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. A mesma tecnologia que conecta o mundo também pode ser usada para controle e vigilância, o que nos leva a pensar em outras profecias sobre um sistema global de controle nos últimos dias. Vamos ao sexto sinal, que é central para muitas profecias bíblicas: a nação de Israel. A restauração de Israel como nação em 1948 foi para muitos cristãos o cumprimento de uma profecia fundamental e o super-sinal do fim dos tempos. A Bíblia fala repetidamente sobre o retorno do povo judeu à sua terra. Desde então, Jerusalém tem estado no centro das atenções e conflitos mundiais. Profecias indicam que a cidade será um ponto de tensão global até o fim. A chamada figueira que floresce, uma metáfora para Israel, é vista como o relógio profético de Deus. Observar os acontecimentos em torno de Israel é, para muitos, como observar os ponteiros desse relógio se movendo. Finalmente, o sétimo sinal: a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus afirmou em Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Graças à tecnologia, como a internet, a rádio e a televisão, e ao trabalho incansável de missionários, a mensagem do Evangelho alcançou os cantos mais remotos do planeta. Bíblias são traduzidas para milhares de idiomas e dialetos. Nunca na história a mensagem cristã foi tão acessível a tantas pessoas. Segundo a profecia, a conclusão desta tarefa global é o pré-requisito final para o início dos eventos do fim. Então, ao olharmos para esses 7 sinais em conjunto, guerras e rumores de guerras, desastres naturais, o declínio moral, o abandono da fé, o avanço tecnológico, a situação de Israel e a pregação global do Evangelho, o quadro que se forma é, no mínimo, intrigante. Não se trata de marcar uma data no calendário, pois a própria Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. O objetivo é despertar.
É um chamado para olharmos além do nosso dia a dia e considerarmos as grandes questões da vida e da espiritualidade. Se esses sinais ressoam com você, talvez seja o momento de refletir sobre suas próprias crenças e sobre como você está vivendo sua vida. Em tempos de incerteza, a busca por esperança e por um propósito maior se torna ainda mais importante. A mensagem final das profecias não é de medo, mas de preparação e esperança em uma redenção futura. O que você pensa sobre tudo isso? Você reconhece esses sinais no mundo ao seu redor? Deixe sua opinião nos comentários, vamos conversar sobre isso de forma respeitosa. Muitas pessoas olham para o mundo hoje e sentem que algo está diferente, que estamos a viver momentos decisivos. Será que os eventos que testemunhamos são apenas coincidências ou farão parte de um padrão maior, descrito há milênios em textos sagrados? A Bíblia, especialmente em livros como Mateus, Apocalipse e Daniel, descreve uma série de sinais que precederiam o fim desta era. É importante sublinhar que o nosso objetivo aqui não é criar pânico, mas sim promover a reflexão e o entendimento, à luz do que as Escrituras dizem. Jesus mesmo disse: ouçam, mas não se assustem. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Portanto, vamos analisar estes sinais com um coração aberto e uma mente crítica. O primeiro sinal, e talvez um dos mais citados, é o surgimento de falsos profetas e falsos messias. Jesus alertou em Mateus 24, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ao longo da história, vimos líderes de cultos e figuras carismáticas que arrastaram multidões, prometendo salvação e conhecimento exclusivo. Hoje, na era da informação, essa mensagem pode espalhar-se como fogo. Vemos ideologias e movimentos que se apresentam como a resposta definitiva para os problemas da humanidade, exigindo uma devoção quase religiosa e afastando as pessoas da verdade fundamental. É crucial mantermos o discernimento e avaliarmos tudo à luz dos ensinamentos bíblicos. O segundo sinal é a intensificação de guerras e rumores de guerras. Jesus continuou, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Olhando para o nosso mundo, os conflitos parecem estar por toda parte. Não são apenas as guerras declaradas entre países, mas também as tensões geopolíticas crescentes, as guerras por procuração, o terrorismo e a polarização interna que divide nações. A tecnologia moderna tornou as armas mais destrutivas do que nunca, e a ameaça de um conflito global parece pairar constantemente sobre nós. Esta instabilidade global é um eco claro das palavras ditas há 2000 anos. Um terceiro sinal preocupante é a ocorrência de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A pandemia global que vivemos recentemente foi um lembrete chocante da nossa vulnerabilidade a doenças, ou pestes, como a Bíblia as chama. Vimos como um vírus pode paralisar o mundo inteiro. Além disso, as alterações climáticas estão a agravar fenômenos extremos. Secas prolongadas levam à fome em muitas partes do mundo, enquanto noutras, cheias devastadoras, destroem colheitas e lares. E os terremotos? Os registros geológicos mostram uma atividade sísmica constante e por vezes devastadora. A Bíblia descreve estes eventos como o princípio das dores de parto, indicando que eles se tornariam mais frequentes e intensos à medida que o fim se aproximasse. O quarto sinal é o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Em Mateus 24 lemos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Não precisamos de procurar muito para ver este sinal. A violência parece banalizada nos noticiários e no entretenimento,
Vemos um aumento do egoísmo, da falta de empatia e da desconsideração pelo próximo. As redes sociais, que deveriam conectar-nos, muitas vezes tornam-se arenas de ódio e divisão. Esse esfriamento do amor não se refere apenas ao amor romântico, mas ao amor ágape, o amor altruísta e compassivo pela humanidade. Quando este amor diminui, a própria estrutura da sociedade começa a desmoronar. O quinto sinal, e um dos mais significativos, é a perseguição aos cristãos. Jesus foi muito claro. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Em muitas partes do mundo, hoje, ser cristão é uma sentença de morte. Irmãos e irmãs na fé enfrentam perseguições indescritíveis, simplesmente por acreditarem em Jesus. Mas mesmo em nações historicamente cristãs, vemos uma crescente hostilidade. A fé é ridicularizada na praça pública, os valores bíblicos são considerados retrógrados e há uma pressão cultural para silenciar a voz dos crentes. Este é um sinal doloroso, mas que foi precisamente previsto. O sexto sinal é um avanço tecnológico sem precedentes, que muitos teólogos associam a profecias específicas. O livro de Daniel, capítulo 12 diz: muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A nossa era é a personificação disto. A internet, os smartphones, a inteligência artificial, o conhecimento humano está a duplicar a um ritmo alucinante. A capacidade de viajar rapidamente para qualquer parte do globo, correr de uma parte para outra, era impensável há poucas gerações. Além disso, tecnologias como a vigilância global e os sistemas de pagamento digital levantam questões sobre profecias do Apocalipse, como a marca da besta, que descreve um sistema de controle econômico e social. Finalmente, o sétimo e talvez o sinal mais esperançoso de todos: a pregação do Evangelho a todas as nações. Em Mateus 24:14, Jesus conclui a sua lista de sinais dizendo: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nunca na história humana tivemos uma capacidade tão grande de espalhar uma mensagem. Através da internet, rádio, televisão e missionários incansáveis, a mensagem de esperança em Cristo está a alcançar os cantos mais remotos da terra. Organizações dedicam-se a traduzir a Bíblia para todas as línguas existentes. Este sinal mostra que, no meio do caos e da escuridão, o plano de Deus para a salvação continua a avançar de forma imparável. Então, ao olharmos para estes 7 sinais falsos profetas, guerras, desastres naturais, o aumento da maldade, a perseguição, o avanço tecnológico e a pregação global do Evangelho, é difícil não ver um padrão a formar-se. O mundo ao nosso redor parece estar a alinhar-se com as descrições proféticas de uma forma impressionante. Mas, e agora? A resposta não é o medo, mas a preparação. A preparação não significa construir um bunker e armazenar comida enlatada. Significa preparar o nosso coração. Significa fortalecer a nossa fé, aprofundar a nossa relação com Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Significa amar o próximo, mesmo quando o amor de muitos se esfria. Significa ser uma luz de esperança num mundo que parece cada vez mais escuro. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, apenas o Pai. O nosso papel não é marcar datas num calendário, mas sim vigiar e orar. Estar vigilante significa reconhecer os tempos em que vivemos e não ser apanhado de surpresa. Significa viver cada dia com um propósito eterno em mente, sabendo que a nossa vida aqui é temporária, mas o nosso destino é eterno. Se estes sinais o preocupam, deixe que essa preocupação o leve não ao desespero, mas sim à busca. Busque a verdade, leia a Bíblia por si mesmo,
Ore e peça a Deus discernimento. Se você sente que a sua vida não está em ordem com Deus, hoje é o dia perfeito para mudar isso. A mensagem do Evangelho, que está a ser pregada em todo o mundo, é uma mensagem de esperança, perdão e vida nova através de Jesus Cristo. Muitos se perguntam se os eventos que vemos hoje no mundo são os presságios de que estamos nos aproximando de um momento decisivo na história humana. Vamos explorar juntos, com mente aberta e coração sereno, alguns desses sinais que são frequentemente discutidos e interpretados. Um dos primeiros sinais que muitos apontam são os conflitos e as guerras. Olhando para a história, a humanidade sempre esteve envolvida em conflitos. No entanto, a escala e a natureza das tensões atuais, com potências globais em lados opostos e a constante ameaça de novas tecnologias de guerra, levam muitos a refletir. A sensação de instabilidade global parece mais acentuada do que nunca, com notícias de tensões e rumores de guerra surgindo de todos os cantos do planeta. Isso faz com que nos perguntemos: será que estamos vivendo um período de conflitos sem precedentes, como descrito em antigas profecias? Outro ponto frequentemente levantado são os desastres naturais. Terremotos em lugares inesperados, furacões e tufões cada vez mais intensos, secas prolongadas de um lado e inundações devastadoras do outro. A natureza parece estar em um estado de agitação. Cientistas falam sobre mudanças climáticas e ciclos naturais, mas para muitos, a frequência e a intensidade desses eventos têm um significado mais profundo. É como se o próprio planeta estivesse nos enviando um aviso, um sinal de que o equilíbrio que conhecíamos está se alterando drasticamente. Cada notícia de um novo desastre nos faz parar e pensar sobre a nossa vulnerabilidade e o futuro do nosso lar. Além disso, temos a questão das doenças e pandemias. A história já viu pragas terríveis, mas a velocidade com que uma nova doença pode se espalhar globalmente hoje é algo assustador. A recente pandemia global nos mostrou como o mundo inteiro pode parar por causa de um vírus. Essa experiência nos fez perceber o quão conectados e, ao mesmo tempo, frágeis somos. A ameaça de novas doenças, talvez ainda mais contagiosas ou perigosas, é uma realidade que paira sobre nós, alimentando a ideia de que estamos em tempos de grandes provações. Um quarto sinal que merece nossa atenção é a ascensão do que muitos chamam de falsos profetas e o engano em massa. Na era da informação, somos bombardeados por notícias e opiniões de todos os lados. É cada vez mais difícil distinguir a verdade da mentira. Líderes e influenciadores surgem com promessas de salvação, soluções fáceis e novas filosofias, atraindo multidões. Essa confusão generalizada e a disseminação de informações enganosas são vistas por muitos como um cumprimento de advertências antigas sobre um tempo em que as pessoas seriam facilmente desviadas da verdade. Paralelamente, observamos um aumento visível no desamor e na maldade. Parece que a empatia e a compaixão estão diminuindo em muitos lugares. Vemos um aumento da polarização, do ódio online, da indiferença ao sofrimento alheio. A violência e a crueldade muitas vezes são banalizadas. Essa frieza nos relacionamentos humanos, onde o amor de muitos esfria, é um dos sinais mais tristes e preocupantes para quem analisa os tempos atuais sob uma perspectiva espiritual. É como se o tecido social estivesse se desfazendo, substituído pelo egoísmo e pela hostilidade. O sexto indício é o avanço tecnológico exponencial. Por um lado, a tecnologia nos trouxe benefícios incríveis em medicina, comunicação e conforto. Por outro, ela também levanta questões éticas profundas. A inteligência artificial, a vigilância em massa, a capacidade de manipular a própria vida.
Muitos se perguntam se essa busca incessante pelo poder tecnológico não nos levará a um ponto sem volta, criando um mundo que não conseguimos mais controlar. Talvez até mesmo um sistema global de controle que antes parecia coisa de ficção científica. Finalmente, o sétimo e talvez um dos sinais mais significativos para muitas tradições de fé: a pregação do Evangelho em todo o mundo. É dito que antes do fim, a mensagem de esperança e salvação alcançaria todas as nações, povos e línguas. Hoje, graças à tecnologia e aos esforços missionários, a mensagem bíblica está mais acessível do que nunca. Bíblias são traduzidas para milhares de idiomas. Programas de rádio e TV alcançam os cantos mais remotos do planeta, e a internet permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa ouvir sobre essa mensagem. Para os cristãos, este é um sinal claro e positivo de que a história está se encaminhando para o seu clímax divinamente ordenado. Então, o que fazer com todas essas informações? É para entrar em pânico? De jeito nenhum. A intenção ao observar esses sinais não é gerar medo, mas sim despertar. Despertar para a realidade em que vivemos, para a importância de nossas escolhas e para a necessidade de buscar um sentido maior para a vida. É um chamado para refletir sobre nossos valores, sobre como tratamos uns aos outros e sobre nossa relação com o transcendente. Em vez de se desesperar com as notícias, podemos usar este tempo como uma oportunidade para fortalecer nossa fé, seja ela qual for. Podemos focar em praticar o amor, a compaixão e a bondade em nosso dia a dia. Ajudar quem precisa, ser uma luz em meio à escuridão, construir pontes em vez de muros. Se os tempos são difíceis, a resposta não é o medo, mas sim a esperança e a ação positiva. É importante lembrar que ninguém sabe o dia nem a hora. Interpretar os sinais dos tempos é um exercício de observação e fé, não uma ciência exata. O mais importante é como vivemos nossas vidas hoje. Estamos sendo as melhores versões de nós mesmos? Estamos contribuindo para um mundo melhor, mesmo em meio a tantos desafios? Se você se sente sobrecarregado com as preocupações sobre o futuro, lembre-se de que buscar apoio é um sinal de força. Conversar com amigos, familiares ou um líder espiritual pode trazer conforto e perspectiva. E se a ansiedade for muito grande, procurar a ajuda de um profissional de saúde mental é sempre uma decisão sábia e corajosa. O futuro pode ser incerto, mas nossa resposta a ele está em nossas mãos. Podemos escolher viver com medo ou podemos escolher viver com fé, esperança e amor. Que possamos escolher o caminho que nos edifica e que nos permite ser uma força para o bem no mundo, independentemente do que o amanhã nos reserva. Muitos se perguntam se estamos vivendo os dias que antecedem grandes transformações globais. E é exatamente isso que vamos explorar. Vamos analisar o que as Escrituras Sagradas, especialmente a Bíblia, dizem sobre esses eventos e como podemos interpretar os acontecimentos do nosso mundo à luz dessas antigas profecias. Este não é um vídeo para causar medo, mas sim para promover a reflexão e o entendimento. Primeiramente, é importante entender que, segundo as Escrituras, ninguém sabe o dia nem a hora exatos. No entanto, são mencionados diversos sinais que serviriam como indicadores. Um dos sinais mais citados é o surgimento de falsos profetas e falsos messias. Em Mateus 24, Jesus alerta que muitos viriam em seu nome, enganando a muitos. Hoje, vemos inúmeros líderes e movimentos que reivindicam ter a verdade absoluta, atraindo seguidores com promessas de salvação ou iluminação. É um chamado à nossa capacidade de discernimento, para que possamos analisar criticamente as mensagens que recebemos e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Outro sinal frequentemente mencionado são as guerras e rumores de guerras.
A história humana é, infelizmente, marcada por conflitos. No entanto, a profecia sugere uma intensificação desses conflitos, com nação se levantando contra nação e reino contra reino. Ao olharmos para o cenário global atual, com tensões geopolíticas constantes e conflitos que se espalham por diferentes regiões, é impossível não traçar um paralelo. A instabilidade e a ameaça de conflitos em larga escala parecem ser uma constante no nosso noticiário, cumprindo essa descrição de forma preocupante. Além das guerras, as escrituras falam sobre fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Pensemos no nosso mundo recente. Enfrentamos uma pandemia global que mudou a forma como vivemos. A segurança alimentar é uma preocupação crescente em muitas partes do globo, com a fome afetando milhões. E quanto aos desastres naturais? Parece que a cada dia ouvimos notícias sobre terremotos, furacões, inundações e incêndios florestais de proporções sem precedentes. A ciência aponta para as mudanças climáticas, mas para quem estuda as profecias, esses eventos também ressoam como um cumprimento dos sinais descritos há tanto tempo. Um quarto sinal, e talvez um dos mais visíveis em nossa sociedade, é o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. A Bíblia prevê um tempo em que o amor de muitos se esfriaria por causa do aumento da maldade. Vemos uma crescente polarização, ódio e falta de compaixão nas interações diárias, especialmente online. A empatia parece estar em declínio, enquanto o egoísmo e a indiferença ao sofrimento alheio ganham espaço. É um lembrete poderoso da importância de cultivar o amor, a bondade e a compreensão em um mundo que parece cada vez mais frio e dividido. O avanço do conhecimento é outro ponto fascinante. O livro de Daniel profetiza que no fim dos tempos a ciência se multiplicará. Olhe ao nosso redor. A revolução tecnológica que vivemos é algo que gerações passadas sequer poderiam imaginar. Da inteligência artificial à exploração espacial, da engenharia genética à conectividade global instantânea através da internet, o conhecimento humano está explodindo a um ritmo vertiginoso. Essa aceleração, sem precedentes no saber e na tecnologia, se encaixa perfeitamente na descrição profética, sendo um sinal claro dos tempos em que vivemos. Um sexto sinal, crucial na perspectiva cristã, é a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus afirma em Mateus 24:14 que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Graças à tecnologia, à tradução da Bíblia para milhares de idiomas e ao trabalho missionário global, a mensagem do Evangelho alcançou os cantos mais remotos da Terra. Nunca antes na história foi possível compartilhar uma mensagem com tantas pessoas, de tantas culturas diferentes, de forma tão rápida e abrangente. Este é um dos sinais que muitos acreditam estar em pleno cumprimento. Finalmente, um sinal frequentemente discutido é a situação de Israel. Muitas profecias bíblicas estão intrinsecamente ligadas à nação de Israel. O renascimento do Estado de Israel em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, é visto por muitos estudiosos como um super sinal, o cumprimento de uma profecia fundamental que desencadearia os eventos do fim dos tempos. A contínua centralidade de Jerusalém e de Israel nos assuntos mundiais mantém a atenção do mundo voltada para essa pequena faixa de terra, exatamente como as Escrituras previram. Então, o que fazer com todas essas informações? A intenção não é criar pânico, mas sim despertar. As Escrituras nos encorajam a vigiar e estar preparados, não com medo, mas com esperança e fé. É um chamado para examinarmos nossas próprias vidas, para fortalecermos nossa espiritualidade e para vivermos de maneira mais consciente e amorosa.
Independentemente de quando esses eventos finais ocorrerão, viver com propósito, compaixão e retidão é sempre o melhor caminho. A preparação é espiritual, não material. É sobre fortalecer nossa conexão com o divino e com o próximo. Em vez de nos preocuparmos com o futuro, podemos focar em ser a melhor versão de nós mesmos hoje. Podemos ser uma luz em meio à escuridão, espalhando amor onde há ódio e esperança onde há desespero. Essa é a verdadeira preparação. É olhar para os sinais não como uma sentença de destruição, mas como um lembrete da transitoriedade desta vida e da importância de vivermos com significado e propósito eterno. Obrigado por assistir e refletir conosco sobre este tema tão profundo. Esperamos que este vídeo tenha trazido clareza e encorajamento. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando esses assuntos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo sobre quais sinais você mais observa no mundo hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.